Fala, queridinho. Consegue me escutar? Sim, agora sim. Oh, meu Deus, agora foi, hein? 2 horas, cara, pra falar com você. Você tá Pelo muito amor de Deus, importante. mas tá muito difícil falar com você. Você tá mais difícil que dinheiro no meu bolso. E aí, como é que você tá, Ramonzito? Beleza? Na luta, semana começando, estamos um pouco cansados, mas vamos em frente. Vambora, né, cara? Eu fiquei sabendo não. Você me falou que você acordou cedo hoje, né? Foi 6 da manhã que você acordou? Todos os dias, desde 2 últimas semanas, sempre cedo. Cara, você tem acordado todos os dias 6 da manhã, então? Só um pouco. Mentira. Meu Deus, E mano. aí, como é que está a luta? Não, pô, aqui, essa semana eu resolvi dar uma de você e eu acordei 6h30 da manhã hoje e quero Justo. manter esse horário, porque, cara, meu dia rendeu muito mais. Tipo, muito mais. Sim, Porque eu sim. já acordei, fui pra academia, depois já voltei, já pensei em ideia de vídeo, já gravei vídeo à noite. Ao invés de ter que ir pra academia, eu posso abrir o computador e consumir conteúdo e fazer coisas e tal. Então eu vou tentar manter o ritmo de ir cedo. Só que aquela coisa, acordar às 6 da manhã na segunda-feira é fácil depois de ter descansado o final de semana inteiro, né? Quero ver acordar às 6 da manhã na quinta, na sexta. Ah, sim, este final de semana foi aquele que você reservou para descansar, Exato, né? exatamente. Esse final de semana eu reservei pra descansar. E Ramon, vou te falar uma coisa, eu tô sentindo que isso é essencial pra minha vida, viu, velho? Porque Sim, a sim. semana começa de outra forma. Eu já consigo. Hoje eu gravei 2 vídeos pro YouTube, cara. 2 vídeos pro YouTube. E já Muito tô com um bem. vídeo pra gravar amanhã, pra gravar quarta. Tipo assim, eu consigo pôr a cabeça no lugar, consumir os conteúdos e anotar as ideias e começar a semana já regaçando. Mas não deve ser fácil, porque eu estava pensando aqui. Nos 2 finais de semana anteriores, você viajou, E salvo isso engano, mesmo. foi a São Paulo em ambos. Eu fui pra São Paulo e Ribeirão Preto nos mesmos finais de semana, cara. Beleza. Então, de toda sorte, o estado de São Paulo, Isso, ambos, né? isso. E deste agora, você, segundo já me disse na nossa última edição do Estilo Linguiça, você reservou para Foi. descansar. E você me diz agora que, bom, isso foi importante, foi bom, foi útil, você percebeu que isso é bom e é Sim. necessário. Mas como é que você vai encontrar esse ponto de equilíbrio, querido? Me fala, porque veja, nos 2 anteriores você não descansou tanto e viajou integralmente em Sim. ambos. Neste agora, que você me diz parecer ser importante, relevante e bom para você, você descansou o final de semana Sim. todo. Como encontrar esse ponto de equilíbrio agora? Porque certamente você não vai seguir todos Concordo, os demais concordo finais com de semana você. descansando, Concordo com né? você. Sem as Não, viagens, sem os amigos, sem as não, festas. Como se faz exato. aí? Você fez uma excelente pergunta, porque assim, umas 4 semanas atrás eu tive exatamente um final de semana, exatamente como esse que eu tive, esse último, né? Que só descansei, não saí do flat, dormi, li livro, consumi conteúdo e tal. Só que no final de semana seguinte a esse que eu tive, lá 4 semanas atrás, eu tive um final de semana que foi o oposto. Que foi justamente Sim. festa o dia inteiro na piscina, bebendo, conversando, ouvindo música, dançando. E foi muito bom também. Foi tipo. Eu lembro que eu terminei esse final de semana de festa e falei assim, velho, foi um final de semana necessário. Eu precisava disso aqui também, para esparecer, para não pensar tal. Então, assim, realmente precisa de um equilíbrio. Eu acho que em relação à viagem, né? Viagem de cunho profissional, ultimamente não tem tido muita, Samon, né? Principalmente, eu acredito, por conta do Covid, né? Não tenho tido muitas viagens de cunho profissional. Sim, E sim, a pandemia ainda está nos impondo várias restrições, muitas, né? muitas Infelizmente. restrições. É. E só que, por exemplo, eu tenho minha mãe, né, que está lá em Ribeirão Preto, e talvez não, é interessante eu estar sempre visitando ela, né? Então, assim, Sim, claro. realmente eu não vou conseguir manter esse equilíbrio de, por exemplo, todo final de semana não viajar, porque eu tenho uma mãe que precisa me ver, então, assim, eu vou ter que estar sempre indo para Ribeirão Preto visitar ela. Não sei, acho que uma vez por mês tá bom, mas uma vez por mês eu tenho que ir para lá. E para minha sorte, né, nesse quesito de manter o equilíbrio, para minha sorte, São Paulo tá tudo fechado. Então, assim, São Paulo é um lugar que, se tudo tivesse aberto, não existisse pandemia, com certeza seria uma cidade que eu estaria frequentando muitos finais de semana, porque, enfim, São Paulo é onde tudo acontece, dá para produzir muito conteúdo, dá para ver muita gente, muitas crushes minhas estão em São É a Paulo. sua base lá, E, né? Você tem uma e vida é, lá de muitos e anos. é a minha base, sem sombra de dúvida, São Sim, Paulo é a sim. minha base, né? O meu apartamento lá é o apartamento que eu tenho mais xodó.
E inclusive, estou sim. morrendo de vontade de ir para São Paulo só para ficar no apartamento, só para ficar dormindo, descansando, deitado na cama que eu tenho lá, que é super confortável e tal. Só que aquela coisa, toda vez que eu viajo, eu geralmente viajo de busão, né? Então, assim, eu volto para Londrina na segunda-feira, eu já volto cansado, já não é aquela mesa de noite de sono e etc. É complicado. De qualquer modo, querido, a minha reflexão é, eu ainda iria insistir num ponto, tentando separar um pouco os eventuais deslocamentos que você fez nas últimas 2 semanas para São Paulo, Uhum. que você precisará fazer. A uma certa altura você me fala aí que sua mãe precisa ver você. Eu sei que a vida é tua, mas eu ousaria cogitar Uhum. que talvez você precise também, ou precise muito mais ver sua mãe do que Cara, ela você. São pessoas fundamentais em nossas vidas, você não é isso? falou uma coisa que esses dias para trás, 2 semanas atrás exatamente, eu comentei com minha psicóloga. Uma coisa muito ruim que eu senti, Ramon. Uma coisa assim que bom que eu faço terapia e a minha psicóloga mandou a real para mim. O que acontece? Minha mãe tá com câncer, né, cara? Minha mãe tá com câncer. Ela tá com 8 tumores na cabeça, é realmente uma coisa muito séria. E o que acontece? Ela tá fazendo tratamento, ela tá fazendo tudo que tem que ser feito e tal. E teve um final de semana que eu tinha a oportunidade de ir para Ribeirão Preto ou para São Paulo. E eu, Sim. que a gente não ia gravar na sexta, né? Ia ter sexta, sábado, domingo. Eu falei, bom, é um excelente final de semana para eu viajar, né? Para não ficar aqui em Londrina. Aproveitar esse tempo e viajar. E eu queria ir para São Paulo. E a minha irmã falou, bora para Ribeirão, bora para Ribeirão. E quando ela falou, bora para Ribeirão, a primeira coisa que eu falei foi, não, não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero viajar para Ribeirão, preguiça e tal. E aí, cara, né, no momento de extremamente egoísmo meu, eu tava deixando de ir para Ribeirão Preto ver minha mãe, a mulher que me pôs no mundo, Ramon, a mulher que Pois é, me deu tudo, cara. A mulher que me sem deu a ela você não educação. existiria sequer. Sem ela, eu literalmente não existiria, né? Foi ela que me pôs na escola, foi ela que me deu educação, foi ela que comprou tudo que eu sempre quis, foi ela que, enfim, cara, foi ela que me deu amor, foi ela que me ensinou. Sim, Então, sim. eu pensei comigo, cara, eu tô com uma mãe num estado de câncer, né? Ainda tá controlado o câncer, graças a Deus, estão fazendo todo o tratamento, então a gente não sabe qual que vai ser, obviamente a gente nunca sabe qual vai ser o desfecho, mas assim, ela tá num estado, ela tá com câncer e por um momento eu não quis ir visitar ela, Ramon. E aí eu conversei com Sim, sim. com a minha psicóloga e ela falou, não, é óbvio que você tem que ir. Eu falei, cara, que monstro filho da puta que eu fui por um momento, né, cara? Só que aí eu fui pra Ribeirão Preto, aí foi justamente o que você falou, cara. Quando eu cheguei lá, eu vi minha mãe, calhou de todos os meus irmãos estarem na Ribeirão, eu falei, puta que pariu, cara, como eu preciso disso, como é bom isso, como isso, como isso me faz bem. E é isso que você falou mesmo, eu preciso. Tanto que eu fiz isso no final de semana e no final de semana seguinte eu fiz a mesma coisa. Porque Sim, sim, voltou lá. foi tão bom pra mim que eu falei, eu preciso de novo. E fui de novo e foi muito bom. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Eu também preciso disso, né, cara? Sem dúvida. Pois bem, fez bem, querido, em ter ido, mas eu queria ainda chamar a tua atenção, a nossa atenção, na verdade, a minha também, porque me faz refletir, para um ponto. Vamos imaginar por um Hum, instante, cotejando, comparando os teus 3 últimos finais de sim. semana, ou os 4 últimos. Vamos tentar excluir por um Hum, instante estes 2 nos quais você viajou, esteve com tua sim. família. Eu estava querendo comparar esse último final de semana Sim. agora, né? Acabou ontem foi domingo, Uhum. e um anterior lá atrás que nós nos falamos pelo WhatsApp. Você me falou que havia mais ou menos assim, eu não lembro direito, mas reservado aquele final de semana para farro, para festa. Você teve um final de Sim. semana bem festivo aí, Sim. né? Então, comparando esses dois, e uma frase que você disse agora, um pouquinho antes de falar da ida ao encontro da tua mãe, mais ou menos assim, não foi literalmente isso que você disse, mas a ideia seria essa, que ao descansar esse final de semana, você descobriu ou percebeu, não lembro bem como você disse, mas assim, o quanto eu preciso disso, foi mais ou menos isso que Sim. você falou. Perfeito. Mas aí eu ouvi também de você, do mesmo João Quirino, Aham. há 4 semanas, porque isso foi anterior às tuas viagens para São Sim. Paulo, algo mais ou menos assim. Bom, esse final de semana eu reservei para a festa, você não precisava nem expressar que
eu precisava disso, mas o tom em que você me informava que aquele final de semana estava reservado para as Sim, festas, que você acha que virou à noite ou foram noite sim. adentro, mostra também que como você precisa disso. E aí, como é que a gente concilia duas necessidades, Cara, ambas verdadeiras, porque sim, eu estou imaginando que você está falando a sim. verdade, tá? Com sinceridade, né? Nas duas Total, total. afirmações, duas situações igualmente necessárias e, ao mesmo tempo, duas situações, pelo menos para o mesmo final de semana ou o mesmo momento, inconciliáveis. Claro, você pode alternar um final de semana de Sim. descanso, outro de Mas no farra, mesmo né? final de semana, Pode realmente. alternar os. Isso, você pode até alternar os É. dias, um dia de farra, outro dia de descanso, mas como é que você lida com isso, querido? Me fala aí. Cara, você falou uma coisa interessante. Bom, primeiro que lidar dias, um dia com uma coisa, outro dia com outra, infelizmente eu não consigo mais. Eu tô num momento da minha saúde que minha saúde não permite isso. Se eu bebo num dia, por exemplo, no sábado de noite e varo à noite, domingo para mim não é um dia de descanso, é um dia é um dia de recuperação em que eu estou péssimo, né? Principalmente com a crise de ansiedade que eu tive. Graças a Deus já diminuiu muito, mas o álcool, ela praticamente desencadeava toda a minha crise de ansiedade. O álcool desencadeava eu bebia álcool no sábado, eu ficava domingo, segunda e terça sem conseguir dormir direito, com o coração disparado, etc. Hoje em dia eu bebo álcool, no dia seguinte eu consigo dormir, mas não é a mesma coisa, não é a mesma qualidade de sono, não é, enfim. Então, para mim, é 880. Ou realmente eu pego e fecho mesmo, ou então, se não for para beber, eu prefiro nem beber muito, né? Nem beber nada praticamente, como foi esse final de semana. Sim. E agora, como conciliar isso, velho? Realmente, eu não tenho a resposta para isso. Eu só sei que realmente, um final de semana anterior, eu não saí do flat, foi muito bom. E Sim, no final de semana seguinte, em que eu fiz o contrário disso, em que eu não voltei pro meu flat, também foi muito bom. Então, sim, assim, sim, eu não acho duvido. que eu vou tentar realmente seguir talvez o que eu esteja ali precisando naquele momento. Eu acho que ambos foram necessários, tanto ficar no flat quanto depois sair do flat. Esse eu precisava ficar aqui porque realmente eu já tinha viajado os dois últimos e tudo mais, então só fiquei no flat, praticamente não saí e tudo mais. Esse próximo agora eu não sei como é que vai ser, né? Esse próximo agora eu não tenho certeza, mas acho que devo trabalhar esse próximo final de semana, porque a gente vai estar recebendo convidados aqui em Londrina, inclusive pessoas que eu estava louco para receber faz tempo já, que eu estou super ansioso para recebê-los aqui. E eles vão passar o final de semana aqui. Então, assim, esse final de semana tudo indica que vai ser trabalho, ou seja, trabalhar a semana inteira e o final de semana inteiro também trabalhando. Provavelmente vai ser isso. Sim, sim. Eu, quando te propus essa reflexão, não foi também esperando que você me dissesse prontamente: ah, não, vai ser Uhum. assim, está resolvido e ponto final. Não se trata disso. Mas é só para chamar a atenção para essas coisas que são, como nós temos Sim. necessidades, interesses e demandas, eventualmente, e ainda bem que muitas vezes só transitoriamente, não conciliáveis entre si, Sim. né? Nós temos muitas demandas, muitas necessidades que nem sempre dá para conciliar. Isso me faz lembrar conversas nossas lá em São Sim. Paulo, quando estudávamos ainda juntos, é, da simplificação que muitos autores, grandes estrelas, digamos assim, do mercado Sim. editorial, do mercado dito motivacional, né? Grandes simplificações que elas Uhum. fazem, a meu ver, de forma inadequada, em tentar dizer, não, basta, por exemplo, basta Quirino desejar que ele vai poder descansar todos os finais de semana e ter uma vida plena e descansada. Ou o contrário. Não, basta você desejar e descobrir que a sua vida é uma festa, que todos esses finais de semana de festa são importantes para você e você encontrará Esse, uma vida plena. Não, isso, não existe isso que você isso, está né? falando é maravilhoso, porque realmente, de fato, não existe. Por isso que eu não gosto muito daquelas. Tem muita gente que fala, ai, tudo bem que existe rotina, existe você acordar todos os dias, esse horário e tal. Mas tem gente que acredita que, tipo assim, não, eu amo rotina, eu amo todo dia. Cara, é que também cada um funciona de um jeito, mas eu não acredito muito nisso, porque, cara, tem dia que você realmente vai querer sair no final de semana, né? Assim como vai ter dia que você não vai querer sair. Tem muitos momentos da nossa vida que a gente acaba meio por certas situações, a gente acaba sendo extremo. Tipo assim, não, agora realmente não vou mais sair esse mês. Só que dá 2 semanas você fica louco pra sair, porque, enfim, a Pois vida é, funciona é um assim, né? desafio.
Um dia você não quer sair, mas não é porque você não quer sair esse dia que você não vai sair mais nem um dia. Né? Tem muita gente que acontece alguma coisa na vida e se torna extremista. Não vou mais beber, não vou mais sair, não vou mais fazer isso, não, agora acabou, não faço mais aquilo. Aí passa 2 semanas, passa um mês, sei lá, não sei quanto tempo passa, a pessoa já tá louca para fazer isso, porque é assim que a vida funciona. Né? A gente não tem... A gente pode até ter controle sobre o que a gente faz, mas a gente não tem controle sobre nossas vontades. Pois é, esse é um ponto importante. E acho que ao falar em, por exemplo, descansar e começar a semana bem, eu imagino que você esteja trabalhando em alguns projetos, sim, que acho até que você já anunciou nas suas últimas postagens, um projeto, sim, novo que está para ser confirmado e concretizado, sim, né? Acho que a gente vai ter que esperar mais alguns, sim, dias. Se você imagina que em quantas semanas dá para a gente saber eu acho disso? que, cara, era para ser essa semana, mas realmente não vai ser, tá muita correria aqui, não vai dar certo essa semana e na próxima também não, ou seja, daqui 15 dias só, tá bom? Daqui 15 dias. Beleza. Exatamente. Acho que até 3 semanas no máximo, exatamente. Né? Infelizmente é um projeto que a gente já está postergando já faz um tempo já, que a gente já está falando dele faz muito tempo e, enfim, né, faz meses que a gente está falando. E, infelizmente tem sido muito postergado, mas em 2 semanas no máximo, com certeza já vai, agora dessa vez realmente não tem volta, vai acontecer. Ok. Então eu faço essas perguntas sobre os projetos, sim, depois de nós termos também já tocado nesse ponto das necessidades que nós temos, diversas, sim, muitas, né? Primeiro que o fato delas serem sempre várias, não só uma única necessidade. E o segundo ponto, o fato dessas necessidades eventualmente serem conflitantes. Sim. E esses dois pontos, digamos assim, essas duas abordagens, era para chegar numa outra questão, que é a questão de projetos, sim, que você tem estado desde quando você mudou para Londrina para trabalhar com Resende, sim, ano passado, tem tido uma vida recheada de, sim, projetos. São projetos que você, me parece, pelo menos pelo que a gente conversa, que você deseja mantê-los, levar em frente, produzir, sim, trabalhar para o teu, sim, público, né? Mas aí eu fico pensando, quando você compara isso com outros momentos da sua vida em que você igualmente teve projetos, sim, e que você desistiu de alguns projetos, mas de repente ao desistir de uns você acabou se engajando em, sim, outros, como é para você lidar com essa questão que não dá das possibilidades de desistir de algo, desistir, sim, de coisas, desistir de projetos, ou eventualmente persistir, também ter esse impulso de seguir em frente, ou ser meio que compelido ou induzido a seguir em frente? Como é que você lida com essa questão da desistência, do impacto, do engajamento nos projetos e da desistência de projetos nas nossas vidas? Eu vou te falar uma coisa, Ramon, vira e mexe, a gente passa por frases no feed e tudo mais, de pessoas dizendo assim, não desista, não desista. E sempre que eu vejo esse tipo de frase, o que acontece? Pera rapidinho. Não, tranquilo, manda ver. Estava recebendo uma ligação aqui e não foi no melhor momento. Seguinte, o que acontece? Toda vez que eu vejo esse tipo de frase, me vem na memória justamente a minha história, que foi uma história de desistência, né, cara? Eu tenho uma história de desistência. Eu comecei como cantor, sonhava todos os dias em ser um cantor, e aí, o que acontece? Eu tive uma péssima experiência na carreira de cantor, né, cara? Tive uma péssima experiência mesmo, fui muito humilhado. Mas você não, bem, cara. Falar que eu canto bem, não. Eu posso, hoje em dia, eu até posso saber cantar como hobby, como resenha. Numa resenha eu pego e canto. Mas falar que eu canto bem, não. Eu não sou um cantor profissional, não canto bem. Só que, resumindo, eu acreditava muito na minha carreira. Acreditava muito que eu fosse me tornar um cantor de sucesso, cara. Mas a verdade é que, devido à minha, na época, super imaturidade, eu não tinha nada a ver com cantor. Então, graças a Deus, que lá em 2013 eu tive a sabedoria de desistir de ser cantor. Né? E olha que loucura, as pessoas falam, não desista nunca, não desista. E eu desisti.
Pois só um parênteses, quando você começou a tratar da frase, não desista, eu ia lembrar disso, que a frase clássica, ela é mais imperativa, geralmente diz-se, abre aspas, não Exato. desista Não, nunca, não, fecha esse aspas. Põe nunca, um nunca exato, no não, final, que é para deixar exatamente. você sem Para saída. você sofrer com o que te sufoca, né? Aí eu fui para São Paulo e tentei a carreira de ator, né? Cheguei em São Paulo, Ramon, 3 anos, aí foi onde a gente se conheceu, a gente estudou junto. Na minha cabeça eu ia ficar 1 ano e meio estudando teatro e depois já ia estourar, ia ser contratado pela Globo. Resultado não foi nada disso, foi o contrário disso. Passou 3 anos, o máximo que eu consegui fazer foi uma publicidade, o que ainda é muito pro meio, né? Porque a maioria, infelizmente, não consegue nada. E aí, Eu lembro que você fez com alguma não, frequência, não lembro, a quando publicidade, a eu gente só estava fiz uma, estudando juntos. eu fiz vários testes de publicidade, mas Publicidade. publicidade mesmo eu só fiz uma, né? Que foi pro Bob's. E aí, Sim. passou 3 anos, não tinha acontecido porra nenhuma. Eu falei, cara, não tem condição, não tem condição. Eu preciso desistir de ser. Porque como que eu ia continuar tentando a carreira de ator? Não existia essa possibilidade, não tem o que fazer na carreira de ator. Você estuda, você faz ali o que você pode fazer, mas você não tem mais nada a fazer. Então, eu desisti mais uma vez, né? Eu desisti mais uma vez e comecei a gravar vídeo na minha cabeça, a sociedade inteira julgando, tipo assim, pô, o moleque tentou ser cantor, deu errado. Tentou ser ator, deu errado. Agora ele vai gravar vídeo pra internet, vai se humilhar na internet, porque os primeiros vídeos são ruins, né? Eu lembro que eu até tinha vergonha de postar meus primeiros vídeos. O primeiro vídeo que eu postei, vai caçar Pokémon, eu postei tampando os ouvidos pra não escutar as críticas. E aí, Pô, mas eu não, vejo eu hoje, eu me também vejo divirto. hoje, eu me divirto. E não vou mentir, que na época muita gente se divertiu. Sim, Eu lembro que na época eu postei e alguns amigos que eu não sim. esperava essa reação mandaram mensagem pra mim dando risada. Eu falei, ué, então pode ser que esse negócio dê certo. E aí foi isso que aconteceu, né? Aí eu comecei a gravar e aí finalmente deu certo. Então, o que me faz questionar, será que realmente não desistir é sempre a melhor opção possível? Será que é sempre uma boa não desistir? Primeiro, quem sou eu para falar isso, né? Porque eu desisti muitas vezes. Só que ao mesmo tempo, Falar que você fala no sentido sim, universal, para todo mundo, mas assim, para cada um de nós a gente vai ter que ir sim. Só tomando que ao decisões, não mesmo é isso? tempo, Ramon, Sim, eu beleza. entendo, eu enxergo um ponto diferente nessa frase, no sentido, tipo assim, você vai tentar ser cantor, vai dar errado? Ok. Você vai tentar ser ator, vai dar errado? Ok. Mas não desista de se achar, não desista de tentar, não desista de ir em busca do que pode te fazer feliz, do que vai te fazer feliz, do que você acha que pode te fazer feliz. Essa frase também funciona para esse tipo de situação, não funciona? Sim, sim, sim. Aí a frase começa a ganhar um outro sentido. Talvez um sentido menos simplificador do que aquele das pessoas que falam não Sim. desista nunca e ponto final. Porque, veja, quando você me diz, como você acabou de dizer nesse instante, não desista de perseguir o teu sonho, não desista de investigar o teu desejo, Uhum. primeiro para descobri-lo. Pelo menos isso já seria um grande passo para a Sim. maioria dos psicanalistas, né? A gente saber qual é o nosso desejo. Daí você Um vai ter grande ainda caminho. Nossa, um meu enorme Deus, meu trabalho, um Deus. grande caminho para Meu Deus, bota o concretizar esse trabalho desejo. nisso. Ok. Né? Então, só que, eventualmente, perseguir esse caminho de identificar e realizar nossos desejos, nossos sonhos, nossas Sim. aspirações, nossos projetos, eventualmente isso pode ser alcançado com uma eventual sequência de desistências. Ou seja, você pode ir desistindo de alguns caminhos precisamente por estar tentando Isso é desbravar maravilhoso. outros Isso que você caminhos. falou é maravilhoso. Não é? Então, caramba, aquilo que parecia uma simples, covarde e reprovável desistência pode ganhar uma Não, roupagem de uma isso é busca, na maravilhoso. Tipo verdade. assim, Não é? desista. Desista. Sim, sim, Eventualmente, eventualmente justamente o isso, contrário da palavra, perfeito. né? Tipo, desista. Desista. Sim, sim, sim. Desista para quem sabe dar passos mais amplos do que aqueles menores dos quais Não, você estava e temendo isso que você desistir, falou é né? justamente o que define a minha vida, né? Porque eu precisei desistir da música, da carreira de ator, justamente pra estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Pra estar conquistando as coisas que eu tô Sim, conquistando sim. hoje, pra ter me encontrado como eu me encontrei hoje, né? E pode ser que um dia eu também tenha que desistir disso que eu tô vivendo hoje, né? Sim, Tu, sim.
Sim, Tudo é sempre possível, buscando tudo é novos possível. projetos, né? Você pode, você pode se sentir meio que pressionado para desistir de uma sombra, voltando àquele ponto do episódio anterior do sair da zona do conforto. Então você pode, num dado momento, desistir de estar protegido à sombra para poder, expondo-se ao sol, sei lá, metabolizar a sua vitamina Sim, D, um exemplo. Mas isso não impede, num dado momento, esse sol começar a ficar sim. forte, causticante, o sol pode ir avançando, o horário vai avançando, vai se aproximando do meio-dia, e você talvez precise, num dado momento, desistir daquele sol que pode estar te impondo Sim, dor e sofrimento para buscar uma sombra, um sim. conforto, um abrigo. Olha que coisa Total, dinâmica, total, digamos total, assim, total, né? total. É exatamente isso. Então, eu acho que ao invés de nós ficarmos limitados a repetir, reproduzir e ser peremptórico, não desista nunca, ainda mais esse nunca no final, que torna a frase mais enfática, é assim, é, sei lá, que nós possamos desistir e retomar caminhos, que nós possamos eventualmente E desistir assim, e Ramon, recomeçar projetos, é que nós importante dizer possamos, que é isso. desistir não é um ato de humilhação, né? Porque hoje em Sim, dia, nem de né, com vergonha, claro, todos esses claro. movimentos de autoajuda, desistir é quase que assinar um atestado de fracassado, né? E Sim, sim, esse é o ponto. Porque a frase foi que martelada a tanto gente, que a gente quando a sente gente assim, meu Deus, mas eu vou exatamente assim, desistir? é importante a gente falar isso, até mesmo para quem nos estiver escutando, de que, cara, não tem problema desistir. Não tem problema você tentar uma Sim, coisa, ela sim, dar é errado e verdade. você ir para outra e você falar assim, cara, eu vou desistir disso aqui, né? E não tem problema falhar, e não tem problema ser ruim, Ramon. Não tem problema ser mediano, Sim, né? sim. Porque os livros de autoajuda pedem Sim, justamente o claro. contrário, pregam justamente o contrário, né? Seja foda, seja animado, seja feliz, Sim. seja o primeiro, Seja o seja o primeiro mais em tudo, né? importante. Mas é curioso, querido, olha a contradição. Como todos podem ser o primeiro se pela própria natureza da unidade, do número Só um, do existe um ordinário primeiro. primeiro, só existe um primeiro? Pois é, cara, você vê no pódio das Olimpíadas ou no pódio da Fórmula 1, lembrando aqui da época do Ayrton Senna nos anos 90, você tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro. Como que os Porque três não tem pilotos como. E vão você, ser o uma vez primeiro? você falou uma Não, coisa para mim não que eu há nunca espaço. esqueci. Num voo de avião comercial, apenas 30 pessoas vão na classe executiva. Vão na primeira classe. Sim, Não, não a não, classe executiva para não todo mundo. tem, É, quando há, né? não tem Nos como voos dos todo quais há. mundo ir na classe executiva. Não tem como todo mundo ir de primeira classe. Num voo com Sim, 200 sim, pessoas, apenas sim, é 30 verdade. irão na primeira classe. E é isso. Sim, ainda que eventualmente você selecione para aquele voo as pessoas mais dedicadas, as que mais trabalharam, as que mais se esforçaram e as que mais obtiveram sucesso, mas pelo Não, menos naquele voo, no não. mesmo E voo, ainda não há assim como terá acomodar todo 270 mundo, pessoas que né, na também se primeira classe. esforçaram, que às vezes também se dedicaram e mesmo assim não conseguiram estar entre as 30, né? Sim, Agora sim, é realmente isso. é engraçado de falar isso, porque realmente o movimento no mundo hoje, amor, tá sendo justamente o contrário, né? Tá sendo justamente do tipo assim, você é foda, você pode conseguir, você pode chegar longe, você pode não, você tem que chegar longe. Não é que você pode, você tem que chegar longe, né? E, cara, isso, de certo modo, pode fazer um mal tão grande pra nossa cabeça, cara. Esses dias eu vi uma menina comentando Sim, sim, sobre um livro que ela tinha lido de autoajuda que esse livro fez mal pra ela, ao invés de fazer bem, né? De um livro que, sim, inclusive, a gente imagino. pode abordar depois a gente pode depois ler esse livro para poder abordar ele, né? Eu não sei se a gente vai falar o Sim, nome do sim, autor ou não, sim. até acho que a gente poderia sim falar o nome do autor, acho que não tem problema, mas enfim, isso é uma coisa para frente. Mas a gente pode debater sobre É. isso. Agora, o que eu vou falar, cara? Eu teria, eu teria, querido, um último aspecto nessa questão do Que? não desista nunca, né? Nunca desistir dos seus projetos. Você falou mais de formas de desistências para a gente seguir em frente. Mas como essa minha nova abordagem, ela pode nos conduzir para exemplos muito extremados, eu vou deixá-la para fazer em outro episódio. A gente volta a conversar sobre esse ponto do desistir, não desistir, quando desistir não só é possível, como às vezes é até necessário.
Mas antes de terminar, era só para dizer que eu participei certa feita de um concurso muito disputado, muito aguerrido, de várias etapas, e numa última etapa lá, restaram 15 candidatos disputando na ocasião 5 vagas. Mas eu confesso a você que, pelo menos naquele momento, não sei hoje como eu reagiria, isso foi há precisamente 24 anos, inclusive neste mês de abril, está fazendo 24 anos dessa última etapa desse concurso, e eu lembro que em silêncio, eu não comentei isso com ninguém, mas eu pensava assim, caramba, entre esses 15 candidatos, eu gostaria muito de ser o... Não, eu gostaria muito de estar em 8º lugar. Mas por que você queria estar em 8º lugar? Não, porque eventualmente, se eu conseguisse, não sabia se iria conseguir, se eu conseguisse ficar em 8º lugar, eu seria o último colocado entre os 8 primeiros. Mas, ao mesmo tempo, eu seria o primeiro colocado entre os 8 últimos. Isso me daria uma relativa sensação de conforto, de tranquilidade. Sabe? Não foi truque para dizer assim, eu vou querer planejar ficar em 8º, porque assim, se eu não for o primeiro colocado, eu não vou chorar ou ficar triste. Não foi isso. Eu lembro que eu pensei nisso de forma objetiva, como se a minha meta, o meu propósito fosse realmente ficar em 8º lugar. E em que posição você ficou? A gente fala disso no próximo episódio, então. Pode ser? Junto com essa segunda abordagem. Mas eu acho importante terminar só dizendo isso. De repente, entre 3 candidatos, o segundo colocado é o último dos 2 primeiros, mas ele é o primeiro dos 2 últimos. Isso também é uma possibilidade. Não que seja assim, né? Mas é um mero mecanismo de cálculo, digamos assim, e que só vai funcionar, inclusive, com os números ímpares, né? Porque se for um número par, não vai dar tão certinho assim a divisão para que você consiga ficar ao mesmo tempo ser o último dos primeiros e o primeiro dos últimos, digamos assim. Não tem nada a ver com aquela história de dizer que os últimos serão os primeiros. Isso é outra coisa, é outra frase feita sobre a qual nós conversaremos em outra ocasião, porque eu nunca acreditei que os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os últimos mesmo. Isso aí é interessante a gente debater no futuro. Fica combinado que a gente pode voltar a esse assunto? Fica combinadíssimo. Aí para citar esses últimos exemplos. Eu vou com o maior prazer do mundo voltar nesse assunto também. Não necessariamente no próximo episódio, porque pode ser que alguma outra coisa aí passe no teu feed ou outra coisa mais importante na tua semana, a gente volta a ela, mas a gente deixa registrado aqui na agenda, num post-itzinho ou no teu bloco de notas, que em algum momento lembrar de voltar à questão do nunca desistir nunca. Seria mais ou menos assim, que situações desistir poderia estar entre as melhores coisas de nossas vidas, digamos. Perfeito, a gente vai falar sobre isso. E beleza? É isso aí, né? Valeu pela conversa, no fim das contas, uma conversa muito boa. Podemos parar por aqui? Podemos parar por aqui? Tô sentindo que nossas próximas conversas serão muito boas, viu, Ramon? Tô sentindo que vão vir muitas boas filosofias por aí, viu? Então, eu vou te falar uma coisa, querido. Não desista do Enchendo Linguiça, não vou desistir, não. Não por agora, mas pode ser que um dia eu desista assim. Abraço, beleza, Ramon. Então fica combinado assim. Falou, até a próxima. Beleza, grande abraço, até a